Clube Atlético Mineiro. Jogamos com muita raça e amor. Vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, galo forte, vingador. Vencer, 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 este é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Lutar, lutar, lutar pelos gramados do mundo pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, 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 com toda a nossa raça pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Parabéns à torcida atleticana, foi sofrido. Teve que mascar corrente, ferro, para conseguir o título da temporada. O gol saiu no finzinho e levou um tremendo sufoco do Olímpia. Mas a festa é mineira, a festa é do Galo, que agora se prepara para o Campeonato Mundial. São Paulo, em jogo antecipado, perdeu para o Internacional. A crise vai acentuando-se a cada vez mais no Morumbi. Tricolor agora se prepara para enfrentar o Corinthians. E esse é um jogo perigoso. Ontem, 2 grupos foram movimentados na Copa Paulista. O Comercial continua sem vencer. Continua mantendo o tabu de 1 ano e 8 meses sem ganhar fora de Palma Travassos. De 56 anos sem ganhar na cidade de Limeira da Internacional. E há 6 jogos o ataque do Comercial não marca um gol sequer. O Botafogo também se prepara para o jogo de decisão. É sábado, 5 da tarde no estádio de Santa Cruz. Você, torcedor, está sendo convocado, chamado para ver de perto a partida do Pantera contra o J. Malucelli. É a hora, a sua vez é agora, torcedor. Lembra-se. O que fez a torcida do Corinthians no título mundial? Lembra-se o que fez a torcida do Atlético nesse título da Libertadores? É hora do torcedor do Botafogo também fazer a sua vez. O 9 na área está só começando. E ontem à tarde também foi dia de título, de decisão. O time do Comercial, que eu chamava aqui de fraldinha, sub-11, sub-13, que eu falava que não ia passar da primeira fase nos jogos regionais, venceu 1-0 e ganhou a medalha de ouro para Ribeirão Preto. Parabéns a essa meninada, daqui a pouco vamos falar também. Galera, você pode ver trechos do nosso programa no YouTube, www.youtube.com/9 na área. Você pode assistir parte do nosso programa. Está disponível, as partes estão disponíveis no YouTube, o nosso programa. Como também você pode acessar o Facebook do 9 na área, do René Andrade, e mandar perguntas, participar efetivamente, interagir com o nosso programa. Antônio Carlos, tudo bem? Feliz mineiro, Antônio Carlos. Eu não sou mineiro. Oi, amigos do 9 Nem na ontem área. você foi mineiro? Ontem eu fui. Ah. Oi, amigos do 9 na área. Oi, René Andrade, Guilherme, Arthur. Olha, ontem eu torci como o maior mineiro e o maior torcedor do Galo. E sofri como eles. De vez em quando aparecia no vídeo, René, e você deve ter visto, todo mundo deve ter visto, meninas, meninos e até adultos chorando enquanto estavam 1-0. Olha, eu vou te contar, sofri com aqueles meninos, aquelas meninas, aquele povo da mesma forma, porque enquanto não saiu o segundo gol, que levaria, como levou à prorrogação e posteriormente aos pênaltis, eu sofri como nunca, sofri muito. Agora,
Felizmente deu tudo certo, o Galo venceu, o Galo é campeão da Taça Libertadores de América. Parabéns a todos os mineiros, principalmente os mineiros que torcem para o Galo. Eu não vi o jogo, estava retornando da cidade de Limeira, onde fui assistir uma outra tragédia, mais uma apresentação do Comercial Futebol Clube. Ver o Comercial jogar realmente é uma tragédia, é algo realmente tipo velório. É como você ir para o abatedor, porque é muito ruim esse time do Comercial. Daqui a pouco nós vamos falar desse jogo, dessa mais uma derrota. Eu vim na van, ouvindo o jogo. Às vezes a gente assistia pelo celular alguma coisa, aí saía, porque é digital, aí saía, aí voltava, aí a gente ia para o rádio, ia ver na televisão, e voltava para o rádio. Mas é muito bom você ver o jogo de futebol sem ter paixão no meio, sem torcer, ouvir sem torcer. Ali tanto fazia, claro que eu tinha uma certa preferência pelo Olímpia. Mas porque Olímpia, René Andrade, você não é brasileiro, sou brasileiro. Mas o meu televisor é paraguaio. O meu videocassete é paraguaio. Meu DVD é paraguaio, meu rádio é paraguaio, micro-ondas é paraguaio, tudo que tem em casa é do Paraguai, aí eu me senti assim um paraguaio. A música que eu tenho ouvido é da cantora Perla, que é paraguaia. O dinheiro que eu tenho é o Guarani, então me sentia paraguaio, por isso que eu torci para a equipe do Olímpia, mas sem paixão. Ali tanto fazia, ser campeão ou não campeão. A única coisa que eu atendi era o celular vindo de casa. Era minha mulher ligando, o Gabriel ligando, todo mundo torcendo para a equipe do Atlético, que terminou 0-0, mas logo no começo do jogo, o corintiano Jô foi lá e fez. E eu confesso uma coisa para você. Confesso para você, ó, pensa comigo. Pensa comigo, camarada. Corta aqui pra mim, corta. O negócio é o seguinte, pensa aqui comigo, corta pra mim, isso aí, corta pra cá. Pensa comigo. Quando entrou o Rosinei, aí eu comecei a me sentir atleticano. Pô, Jô de um lado, Rosinei do lado, o que eu podia eu fazer? Tinha que torcer para o Atlético. Afinal de contas, meu camarada, ali naquele jogo, o Corinthians estava sendo representado pelo Jô, representado pelo Rosinei. Então eu não poderia dizer, corta pro Antônio Carlos para ver a cara dele, corta pro Antônio Carlos. Ô, meu cara, corta pro Antônio Carlos. Eu tenho que corta pro Antônio Carlos. Olha aqui. Marcelo depende. Olha aqui, agora corta pra mim, meu camarada, corta pra mim. Então, pensa comigo, pensa. Então, quando o Jô entrou, quando o Jô jogando, Rosinei entrou, eu comecei a torcer para o Atlético Mineiro, gente. Aí o Jô vai e faz um gol. Aí eu me senti. Aí o Atlético Alvinegro também, eu esqueci tudo que eu tinha em casa, comprado no Paraguai, que é muito mais barato, viu, meu camarada? Aí eu comecei a torcer para o Atlético. E olha, foi espetacular pelo rádio. Porque pelo rádio ali, você ouvia Rádio Gaúcha, Guaíba, um dado interessante, gente. Você está vendo aí cenas do jogo, os gols do Atlético, depois de um 0-0 no primeiro tempo, sofrido, terrível. Acho que a torcida atleticana chegou até a pensar que não conseguiria o título, mas naquela força de lá, eu acredito, conseguiu o time do Atlético empatar e foi para os pênaltis. E logo na primeira cobrança, o sofrimento da torcida do Atlético foi amenizada, atenuada, com o zagueirão, bom zagueiro Miranda, perdendo o pênalti. Mas o que eu quero dizer que é o seguinte, voltando para Ribeirão Preto de Limeira, vendo uma hora no celular, quando acabava o sinal você ia para o rádio, um dado interessante, cara. As rádios da capital de São Paulo, Globo, Bandeirante, Jovem Pan, que sempre foram fortes para você sintonizar, e não conseguia sintonizar na Anhanguera.
eu sintonizei Rádio Guaíba, Rádio Gaúcha, que são do Rio Grande do Sul. Sintonizei uma rádio paraguaia, transmitindo o jogo. Sintonizei aonde a Jovem Pan tem rede ali na região, conseguia sintonizar, mas não consegui sintonizar mais as emissoras de São Paulo. No Rio, do Rio, a Tamoio, a Nacional, a Rádio Tupi, a gente conseguia sintonizar. Mas as rádios AM da capital do estado a gente não sentiu. E a gente sentiu a emoção do Brasil, de boa parte do Brasil, torcendo para o Atlético Mineiro. Viu, Antônio Carlos? Pois é, então. Acho que parte do Brasil, acho que menos a torcida do Olímpia, que por sinal deve ter aqui, tem bastante paraguaio no Brasil, e parte da torcida do Cruzeiro, acho que todo o Brasil torceu para o Atlético, não tenha dúvida nenhuma, e eu acho isso. E ali pelas tantas, René, você que disse que então não acompanhou, eu vou te contar. Pelas estatísticas, não sei se você leu ou soube sobre isso, pelas estatísticas, durante o jogo, a posse de bola do Atlético era de 70%, passou isso lá na televisão, era de 70% contra 30% do Olímpia. O Olímpia se dedicou a defender, né? E o Atlético tinha que atacar, perdendo de 2-0, tinha que empatar o jogo. Esse menino que fez o gol aí, como é que ele chama? Esse é o Leonardo Silva. Leonardo Silva, esse fez o segundo que hoje gol. É um zagueirão ruim de bola, que jogou lá no Palmeiras. Fez um golaço de E cabeça. que hoje é herói. É herói porque... A vida dá suas voltas. O gol de cabeça dele foi muito bonito, porque ela entrou no outro... ele cabeceou do lado de cá, ela entrou do lado de lá do gol, não tendo chance nenhuma o goleiro. Olha lá. Mas antes ele tentou cavar um pênalti, não tentou? Todo mundo tentou cavar pênalti ali. O Olímpia, então, era soprar um ventinho ali, eles caíam dentro da área para poder cavar o pênalti. Felizmente o juiz foi bom. O juiz, para mim, não marcou um pênalti legítimo contra o Olímpia. E, na minha opinião, houve o pênalti, o menino puxou o Jô, o zagueiro puxou o Jô, ele abraçou o braço. Aquela jogada muito esperta e inteligente, ele pegou o braço do Jô, debaixo do braço dele e puxou. Se o juiz está de costa, não vê aquilo, mas depois a câmera mostrou, não é? Pela transmissão do rádio, o goleiro do Paraguai pegou muito, como o Vitor salvou também. Pegou demais. E aí estamos na cobrança dos pênaltis, né? Esse foi o primeiro, esse pé salvador. O cara bateu mal, rasteiro, no meio do gol, pegou na perna do goleiro Vitor. E aí começou o Atlético não perder mais. O Alessandro fez, o irmão dele vibrou, torceu, gritou lá no campo. E eu acho que, inclusive, o Atlético sentiu muito a falta, principalmente do lateral direito também, mas do Richarlison muito. Porque o Richarlison é como um atacante, é um ala. É um ala, não é? E joga bem, felizmente joga bem. Bem, é certo o seguinte, 70% contra 30% do Olímpia. Esse foi durante praticamente todo o jogo. Como você disse muito bem, você tem essa experiência, ouvindo pelo rádio você observou. O Olímpia jogou se defendendo. O objetivo é... E cai no chão. É aquele negócio que todo clube sul-americano faz. Cai no chão, faz cera. É a catimba. Goleiro tomou cartão amarelo por fazer cera. Ele, para bater um tiro de meta, demorava 5 minutos, meu amigo. Não é mole, não. Viu? E fora os atentados à vida cometidos pelos zagueiros dele. Era comum, tá certo? Esse atentado à vida era... Eles estavam dando da medalhinha para cima, como se dizia no meu tempo. Agora, o juiz foi também um pouco complacente e não podia ser de outra forma. Acabou no final, quase no final, expulsando... Quase no final? Quase no final, expulsou o jogador. Expulsando o jogador do Olímpia. Do Olímpia, não é? E devia ter expulsado o outro. Tinha mais gente para expulsar, porque as faltas foram cometidas, o jogador já tinha cartão amarelo, cometia outra falta para cartão amarelo, mas ele não dava, porque significaria a expulsão imediata. Parabéns ao Atlético de novo. Por quê parabéns? Pela garra, pela luta. Eu acho que qualquer torcedor que estava no estádio ontem, que acompanhou o jogo, torcedor do Atlético, ele não poderia, mesmo que o Atlético não tivesse conseguido, ele não poderia vaiar, não poderia ter outra atitude que não fosse a que teve lá. Porque o Atlético demonstrou uma coisa, muita garra mesmo. E o grande herói foi o Vitor, o goleiro, sem sombras de dúvidas, né?
O Vitor também jogou bem. As bolas que foram lá, ele acabou defendendo. Principalmente Agora, os pênaltis decisivos, né? bom, isso. Já nos pênaltis, as coisas, para mim, funcionam de uma forma meio diferente nos pênaltis. É aquela história que é antiga, né? Esse pênalti devia ser batido pelo presidente do clube, dada a sua importância. E eu acho que é meio lotérico, meio de sorte isso aí. Se bem que valeu a pena a atuação do Vitor. Mas melhor que o Vitor, durante o jogo, foi o goleiro do Olímpia. Ele pegou bola lá, que meu amigo, olha, teve bola do Jô, de cara a cara, que o Jô chutou com o pé esquerdo, que é o bom dele, e ele defendeu, fez defesas miraculosas. Eu não sei se pode aparecer aí. O R9, como é que foi o R9? Porque no final do jogo, o repórter foi entrevistá-lo, ele falou, eu não senti uma boa atuação dele, pelo rádio eu não senti uma boa atuação dele. Ele falou, diziam que eu estava acabado. R9? É, o Ronaldinho. Ronaldinho. Não é R10. O R9 é o fenômeno. Esse é o R10. O Ronaldinho é o seguinte, sabe? Tem hora que parece que ele quer decidir sozinho. Né? Ele e o Bernardo. Parece que eles têm a intenção, falar, eu sou bom aqui, eu vou levar isso aqui até lá dentro. Tem hora que tem a condição de passar essa bola, o cara está do lado, em condições melhores, e eles preferem a jogada individual. Na minha opinião, isso é errado no Ronaldinho e no próprio Bernardo. O Bernardo que terminou o jogo contundido, sem condições de continuar a partida. Ele não foi, acho que nem é contusão. Aquilo lá, ele teve um cansaço muscular, que nós chamamos, algumas pessoas chamam de... Contratura. Não é nem contratura também, quando a gente tem aquelas coisas que enrijecem a musculatura. Cãibra. Cãibra. Ele teve cãibra e todo mundo foi lá e esticou a perna, fez aquilo que todo mundo faz num jogador, certo, ou num atleta que está com cãibra. Mas olha, eu senti as dores que ele estava sentindo, porque a hora que ele se levantou, você olhava na barriga da perna dele, você via... Enrijecida. Você via Puxa vida. Não, a coisa estava... Ele mal andava em campo. Mal andava em campo. Eu falei, bom, põe ele lá em pé, lá na frente. Agora, para um jogador da idade dele, e bem preparado fisicamente, sentir cãibra, é mais pelo emocional. A cãibra não tem pela explicação. Responsabilidade da partida. A cãibra não tem explicação. Eu já perguntei a vários fisicultores, a vários professores de educação física, ninguém dá uma explicação. Eles mandam comer banana, né? Eu tenho cãibra como banana feito condenado, parece um macaco comendo banana e tenho cãibra. Então, mas a cãibra não tem explicação. Você não pratica esportes, que eu sei que não pratica. Eu, de vez em quando, acordo de noite lá com cãibra na perna esquerda e é tão ruim, que no outro dia permanece a dor. Dói. Continua doendo, não é? Agora, eu faço alguma coisa, eu caminho, eu corro, eu faço uma série de coisas, né? Então, eu até teria motivo para ter cãibra. Era natural que eu tivesse cãibra. De toda maneira, o menino ontem teve cãibra daquelas mesmo, de enrijecer nas duas pernas. Eu fiquei bobo de ver, ele esticou as duas pernas deitado no campo, todo mundo correu, fez aquela coisa ao contrário lá, de puxar o pé, tudo, né? Mas não conseguiu de maneira nenhuma botar o menino em condições. O Aiso, ei, trem bom, Atlético Mineiro consegue um título. E olha que o título mais importante que o Atlético conseguiu foi em 1971, quando começou o Campeonato Nacional. De lá para cá, nada. E agora conseguiu o título da Libertadores, cobiçado, desejado, sonhado, e agora parte para as disputas do Campeonato Mundial, esse campeonato que vai acontecer em Marrocos. E se tudo der certo, o Atlético pode decidir com o Bayern de Munique. De qualquer maneira, está de parabéns o futebol brasileiro, que tem conquistado Libertadores já faz tempo, só dá Brasil na Libertadores. É o quarto. Só dá Brasil na Sul-Americana. Não lembro. Só dá Brasil na Sul-Americana, né? Então só dá Brasil na América. E vamos ver se no Campeonato Mundial também dá Brasil. Teve oportunidade de ver ou não viu o São Paulo ganhar e perder para o Internacional 1-0, gol de Leandro Damião, pelo que falou no rádio também, numa atuação fantástica do D'Alessandro. Eu acho o Rogério Ceni um dos maiores goleiros do Brasil e do mundo.
Mas eu acho que novamente o Rogério falhou ontem. Eu vi o gol. Vamos ver o gol aí. Nós temos o gol, porque ele fica muito parado, adiantado. né? O Leandro Damião apanha a bola, corta pra dentro, tá certo? E agora ele chuta. Na hora que ele chuta no gol. O Rogério não faz nada. Já fica parado olhando, né? Porque não tinha. Como que vai buscar uma bola dessa? Aliás, já faz muitos anos que eu falo o seguinte: o Rogério Ceni é o único goleiro que assiste os gols que toma. Ele tá de joelho, olhando a bola entrar, às vezes ele fica parado, olhando a bola entrar. E tem muita gente, torcedor do São Paulo, que tem Rogério Ceni como ídolo, que respeita o Rogério Ceni, mas ultimamente ele tem perdido esse respeito. Olha lá. Agora, onde que ele tá? Ele tá lá quase na marca de pênalti. Ele tá quase na frente da... Então você achou que ele falhou? Duro eu falar isso, eu que sou fã do Rogério Ceni, é duro falar isso, mas eu acho que se ele tivesse debaixo do gol, ele teria condições de fazer essa defesa. Teria condições? Eu acho que faria. Um bom goleiro como ele faria essa defesa. A bola entrou no cantinho, quase junto ao pau da trave, a baliza da trave, mas ainda assim eu acho que se ele tivesse debaixo do gol, ele defenderia essa bola. São Paulo antecipou 2 jogos no Brasileiro. Jogou mais que todo mundo. E hoje o São Paulo tem 8 pontos ganhos, há 8 partidas não consegue ganhar, está na 16ª colocação com 8 pontos ganhos. Ponte Preta tem 3 jogos a menos, a Ponte Preta tem 3 jogos a menos, o Atlético Paranaense também que o São Paulo e a Portuguesa idem, 2 jogos a menos que o São Paulo. E aí? O São Paulo está indo para o G4. Alguém vê o São Paulo correndo risco de rebaixamento? Ou você acha que o São Paulo, pela sua camisa, pela sua tradição, pela sua organização, não corre esse risco? Não, nós falamos isso desde a semana passada. Corre o risco, sim, senhor. Se continuar assim, já caiu, né? Tem que ter uma reação muito grande. Agora, uma pergunta que eu faço é o seguinte. Em qualquer time... Aqui, vamos dizer, Comercial, Botafogo, o time perde 3 partidas, o que acontece com o técnico? Mas o Autuori é recém-chegado. O São Paulo já mandou o técnico embora, que era o Ney Franco. É a quarta ou é a terceira? É a quarta que ele perde, hein? Ele estreou... Ele é o terceiro. É a terceira, né? Olha, a situação dele acho que não é nada boa lá, hein? 4? É 4 ou é 3? O quarto jogo que perde. É o quarto. E o oitavo que, obrigado, no geral, o Autuori já perdeu 4. Isso, a quarta é que o Autuori perde. E o 8º jogo consecutivo que o São Paulo perde no geral. Obrigado, voz da consciência. Essa ajuda é boa, porque eu achei que era também. 4 partidas num time grande, é só o doutor Juju mesmo. Mas o Autuori é recém-chegado. É recém-chegado. E mais do que nunca prova que o treinador não é culpado. Isso nós dissemos durante essa semana. Então, o Ney Franco não tinha culpa nenhuma, o negócio estava no plantel mesmo. Então o negócio era mais sério. Estava na equipe, porque o Ney Franco, para mim, eu continuo, também acho o Paulo Autuori bom técnico, mas o Ney Franco é um excelente técnico. O Sampaio Correia, ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série C, encarou o Luverdense e empatou em 1-1. O líder desse grupo é o Sampaio Correia com 14 pontos, Luverdense tem 11, Cuiabá, que tem os jogadores lá do Comercial e o Fortaleza, tem 10. São os 4 colocados que estariam subindo para a divisão B do Campeonato Brasileiro. Lá embaixo, disputando o rebaixamento, 13 Baraunas e Rio Branco do Acre. Outro jogo foi Rio Branco 1, CRB 0, a primeira vitória do Rio Branco do Acre no Brasileiro da Série C. Renê, você falou aí desse ex-jogador do Comercial, que está onde? Em qual time que você falou? Você falou isso, alguma coisa? Que um jogador do Comercial que está jogando lá? Ex-jogador, Cuiabá. No Cuiabá. Tem lá o... Você sai assistindo, eu de vez em quando passo ali pelo 38, 39 ali, o canal, e acabo pegando um jogo da Série B, da Série C, da Série... até da Série D também. A Série D é a Rede Brasil que transmite, TV Brasil. Mas quando você passeia por esses joguinhos por aí, não é? Você encontra um monte de ex-jogadores aqui de Ribeirão Preto, que atuaram em Ribeirão Preto. Você falou do Comercial, eu quero falar aqui que outro dia estava vendo o Radamés,
O Radamés tá jogando. Tá jogando e fez o gol lá. Na Série C tá jogando. Depois veio, até o Luciano do Vale falou um monte de vezes que o Weverton, que era goleiro lá. Acho que Isso. Não é Weverton, né? É Weverton, Weverton, do Botafogo. Era o Everton, né? Não, era Weverton mesmo. Weverton, ele falou um monte de vezes lá. Quem mais? Augusto Recife. Né? O pessoal tá você por sair aí. por aí, da metade do Botafogo, do comercial, tá jogando por aí. O Acleison tá jogando também por aí. Tá no Guaratinguetá. Então, olha, quer dizer, ou eles acertaram, os dirigentes acertaram nas contratações, ou alguma coisa boa aconteceu nisso aí, porque eles estão atuando e estão na jogada. Ok, vamos à mensagem dos parceiros e na volta vamos falar da Copa Paulista. Vamos focalizar aqui o Sub-20 do comercial, que não é bem o Sub-20, mas o Sub-17, que conquistou medalha de ouro nos Jogos Regionais. Já, já. Falando mais do futebol nacional, ontem também tivemos jogos importantes pela Copa do Brasil. O Santos foi enfrentar o Craque, todo mundo falando aqui o Santos jogando como uma equipe considerada juvenil, júnior, enfim, com jovens jogadores. E não é que o Santos venceu e despachou o Craque com gols de Gustavo Henrique. Vamos ver o gol do Gustavo Henrique. Ele marcou 1-0. E depois o gol do Léo Cittadini, que é sobrinho do Roque Cittadini, que foi presidente do esporte, diretor do Corinthians. Você está vendo os gols do Santos Futebol Clube, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, Antônio Carlos. Então, Renê, está indo bem o Santos na Copa do Brasil, como está indo bem no Brasileirão, em que pese ter perdido pelo menos um jogador extraordinário, que era o Neymar. Já perdeu mais, né? Mas vai indo bem, o Santos está muito bem, e eu vou repetir uma coisa aqui que eu gosto muito no Santos. É uma das maiores fábricas de craques do futebol brasileiro. Embora o primeiro gol não tenha sido de um deles. Esse menino que bateu a falta, acho que nem é brasileiro acho que é estrangeiro. E bateu a falta, o menino de pé esquerdo dentro da área, concluiu e fez o primeiro gol, que abriu o caminho para bater o craque e conseguir essa classificação. Em Florianópolis, o Fluminense fez 1-0 no Botafogo e nas decisões de pênaltis acabou perdendo a classificação, perdendo de 4-5. O Botafogo está classificado. O Nacional de Manaus despachou a Ponte Preta. Havia ganho de 1-0 na Macaca, voltou a repetir o placar 1-0 lá em Manaus, gol de Leonardo, e garantiu a passagem para a próxima fase, desclassificando o time da Macaca. E o Atlético Paranaense, que no primeiro jogo havia empatado em 0-0 com o Paysandu, em Curitiba, com gol do Paulo Baier, cobrando uma penalidade máxima, e Marcelo ganhou do Paysandu pela contagem de 2-1 e despachou a equipe do norte do país, Antônio Carlos. E se é Baier, é bom, né? É sempre ele. Ele está aí, apesar da idade, apesar de tudo, ele continua sendo. Mesmo que sendo de pênalti. Tem muito jogador bom batendo pênalti e não conseguindo fazer o gol. Ele foi lá, fez, e é sempre um maestro. Parece que todas as bolas tem que passar necessariamente pelos pés dele, e é ele que comanda o time lá. Parabéns ao Paulo Baier. E agora o campeonato vai ficar interessante, hein? Porque recebe times importantes do futebol brasileiro, reforçando, como o Corinthians está na parada, com o Santos que já conseguiu a classificação, Botafogo que conseguiu a classificação. Vai ficar interessante essa Copa do Brasil agora, hein, Antônio Carlos? Agora a coisa vai pegar, hein? A Copa do Brasil ganha a cada ano maior importância no futebol brasileiro. Ela no começo ficou meio assim, principalmente para nós aqui do interior, que quando vai participar da Copa do Brasil é 1 ou 2 jogos. As outras equipes também, na medida que o tempo está passando, vão ganhando mais respeito, mais importância. Agora, Renê, você me permite fazer uma observação aqui? Eu não sei nem se você vai gostar, mas eu estou muito contente, porque ontem saiu a notícia de que os últimos 5 brasileiros que estavam presos Exato.
Estão liberados. Estão liberados. Não retornaram ao Brasil ainda. Parece que estão esperando só um documento lá de viajar. Não é de libertar, não. De libertar, eles já foram libertados, já tem o salvo-conduto, vamos dizer assim. Alvará de soltura. Então, esse eu não sei o termo, esse é bom aí pelo nosso Celso Moura, as palavras corretas. Mas lá, eles já saíram e já estão num determinado lugar lá, esperando apenas a viagem para o Brasil. Eu estou muito contente com isso, viu? Apesar de parecer que poderia ter sido feito um esforço maior para libertar todos eles ao mesmo tempo anteriormente. Eu achei que foi uma arbitrariedade da justiça colombiana, até porque a participação daqueles que foram presos não havia nenhuma prova nesse sentido. Já vou falar agora, Copa Paulista. Copa Paulista. 2 grupos foram movimentados. Vou começar pelo grupo 3, que teve Grêmio Osasco 1, Barbarense 0, Paulista 1, Red Bull 1, Rio Branco 1, São Bento 1. E Taubaté 0, Juventus 2. E agora eu vou para o grupo 2, que é o grupo onde está o Comercial Futebol Clube. A Ferroviária ontem conseguiu vencer o Independente 2-0. O Sertãozinho levou uma sapatada em casa de 3-0 do São Carlos, que é o próximo adversário do Comercial. E o Bafo perdeu de 2-0. 30 segundos de jogo. Saída de bola. Uma bola lançada para o Richter Falcão. Uma falha da zaga da Internacional. Richter Falcão fica com bola livre, dominada. Poderia ter carregado mais, se aproximado do gol e feito o gol. No entanto, se precipitou, chutou fraquinho em cima do goleiro Carlos Carioca. Ali eu cheguei até a imaginar que o Comercial pudesse reverter a sua atual situação de jogar de estar jogando um futebol muito ruim e ganhar da Inter. Cheguei a sonhar com isso. Aí, de repente, o time da Internacional tomou conta do jogo e aos 6 minutos o lateral Kleber recebe uma bola livre pela esquerda, ele avança, faz o cruzamento, um tal de Duduzinho aparece, resbala, sabe Deus como, na bola, ela sobe, cai atrás do goleiro Marcelo Henrique, que eu vi falha, não só do Marcelo, como de toda a defesa, uma falha coletiva, e faz 1-0. Aí o que a gente imaginava? Que o Comercial fosse buscar a reação, mas não reagiu. Continua a Internacional mandando no jogo, tendo chance. No segundo tempo, o técnico do Bafo, Gil Baiano, ele colocou em campo o Jean. E aí o Comercial melhorou. Tinha o domínio da partida, mas não era contundente no ataque. E quando finalizava, o goleiro Carlos Carioca estava lá para fazer a defesa. Mas o Comercial que ganhou força ofensiva, mas uma força assim, não muito forte, sabe como é que é? E o Comercial, mesmo assim, tinha o domínio da partida, partiu para cima da Internacional e estava em busca do empate. Aos 26 minutos, uma ducha de água fria. Aí foi a fatalidade, o azar. Jogador Duduzinho novamente desce pelo setor da esquerda, entra na área. O goleiro Marcelo Henrique sai perfeito para interceptar o cruzamento. Mas eis que aparece o pé do Eduardo Luiz e joga a bola dentro do gol do Comercial, fazendo gol contra. Dali para frente, o Comercial perdendo de 2-0, até que esboçou uma reação, mas não conseguiu. Comercial está a 6 jogos sem fazer um gol. 3 da Série A2. Lembre você, depois de ter feito 8-0 na Portuguesa, o Comercial jogou lá com a Lusa e perdeu de 1-0. Depois o Bafo foi à cidade de Catanduva enfrentar o Grêmio. Empatou 0-0. Depois o Bafo recebeu no último jogo o Capivariano. Perdeu 1-0. E conseguiu, no saldo de gol, graças àquela goleada frente à Portuguesa, voltar à primeira divisão do futebol paulista. Começou essa Copa Paulista. Primeiro jogo,
15 de Piracicaba em Palma Travasso, 0-0. Segundo jogo, na cidade de Limeira contra o Independente, 0-0. E o terceiro jogo contra o Internacional em Limeira, 2-0. 6 jogos seguidos, 3 da Copa Paulista, sem que o ataque marque qualquer gol. Antônio Carlos. Então, Renê, tem isso no futebol, né? Acontece isso no futebol. De repente, não mais que de repente, o Comercial vai voltar a ressurgir, vai voltar. Ainda não encontrou o caminho para fazer esses gols. E também 2 partidas fora de casa, a primeira contra o Independente, agora contra a Internacional. Não é? Vamos ver o próximo jogo. Estou acreditando ainda no Comercial. É uma equipe jovem, o técnico é novo, o técnico não... Então eu acho que o Comercial vai procurar o seu caminho, vai achar o seu caminho. Uma mensagem dos nossos parceiros e na volta eu vou focalizar mais detalhes desse jogo do Comercial, dessa derrota do Comercial, dessa campanha do Comercial e saber se há necessidade do Comercial rever o seu conceito, porque esse time que está aí, meu Deus, é da gente entrar debaixo da mesa de vergonha. A gente volta já. Lucas Mendonça, você acha que o Comercial que plantou uma ideia, a semente foi plantada, montaram uma equipe jovem, com jogadores da base, buscar jogadores jovens em outras equipes, colocando nessa Copa Paulista com o objetivo de tirar ali jogadores que possam ser úteis no Campeonato Paulista do próximo ano. A semente foi plantada, a árvore está nascendo, mas parece que esta árvore não dará um bom fruto. De repente é hora de você rever os teus conceitos, refazer os teus planos, mudar a sua atitude e não deixar denegrir a imagem do clube do futebol nessa Copa Paulista, porque na temporada passada o Comercial foi manchado, porque foi o último colocado, certo? E já deu para notar que esse time do Comercial não vai proporcionar nenhum jogador para a próxima fase, exceção feita ao goleiro Marcelo Henrique, a expectativa para o miolo de zaga com o Hélio e com o Eduardo Luiz, com o Henrique Mota para o elenco, não para a titularidade, que pese ele não ter ido bem ontem, ele não foi bem. De repente, você acha que a diretoria deveria se reunir em caráter emergencial e tomar uma outra posição, uma outra medida, mudar, cortar essa árvore que está nascendo, mudar radicalmente o plano nessa Copa Paulista ou não? Tem que ir se desfazendo dentro da própria competição e até o término da mesma, com o Comercial dando o vexame de não se classificar para a próxima fase. Renê, o voo já iniciou, o avião tá lá no céu e o ajuste precisa ser feito não em solo, e sim em ar. Então, qual que é o ajuste que o Comercial tem de fazer? Talvez reintegrar esse pessoal que foi aos jogos regionais, alguém que se destacou, de repente ter uma melhor sorte mas nos jogos Copa regionais, Paulista. Lucas, eu sei que não tem profissionalismo, etc. É sub-15, sub-16. Talvez colocar algum garoto ali que possa despontar e o projeto do Comercial seguir adiante. Com relação à revisão dos conceitos, essa revisão eu vejo que ela tem que ser tomada ao término da Copa Paulista. Ou seja, olha, eu concluo que o projeto que eu estabeleci para a Copa Paulista não teve sucesso, logo eu não prossigo com ele para o Paulistão. O que representa um problema, porque aí você depende da contratação de 20, 30 jogadores para um torneio. Porque o Campeonato Paulista é um torneio dada a sua curta temporada, especialmente num ano de Copa do Mundo. Então esse é um outro problema. Agora, pensar 2 ou 3 ou 4 ainda assim é muito pouco, tendo em vista o elenco que deve ser montado para a permanência. Esses tempos eu estava vendo aqui o Davi
concedendo uma entrevista a você, e ele disse que é necessário e fundamental, concordo com ele, que o Comercial permaneça na Série A1 por 5 anos, pelo menos. E dentro disso tudo, buscar a vaga na Série D e as demais coisas para ter o calendário nacional. Senão, vamos ficar aí como mero espectador da Copa Paulista. Então, no frigir dos ovos, eu não vejo que o Comercial tenha que buscar reforços, porque eventuais reforços já estão cada um nas suas equipes devidamente empregados. Ponto 2. Eventuais reforços só gerarão despesas para o Comercial, fugindo, portanto, dessa finalidade, desse escopo que está proposto. E ponto 3. Deve ser seguido da maneira que está e ver até onde vai chegar. Essa árvore está nascendo, deve nascer com escoras, aparar alguns pontos que está sendo visto que não dá certo, se é a peça do ataque é a peça do ataque, se é a do meio campo é a do meio campo e assim sucessivamente. Mas fato é que alguma coisa dá para se mexer, tem de ser mexida e apostar exatamente da maneira em que foi feito no início do campeonato. Vai com a molecada, vai até onde tem que ir e tira a conclusão de jogador por jogador para ver o que se aproveita para o Campeonato Paulista. E ontem, o Comercial, que eu não acreditava que pudesse ser campeão dos regionais, chegando aqui, vem cá, Glauco, entra aqui, entra aqui, entrem aqui, senta ali Glauco, Richard, eles que são jogadores da base, legal, bacana, sentem aí. Antes de mais nada, quero confessar que eu não acreditava no feito de vocês. Não, porque eu achava o time muito novo. Eu até defendia a tese que precisava continuar o Botafogo defendendo a cidade por 2 motivos. Primeiro motivo, o Comercial recusou disputar a competição. Não quis ir, porque não tinha um time sub-20. Aí o Botafogo, que não era, porque aqui, para vocês terem uma ideia, era o ano do Comercial, o ano do Botafogo. O Olé Brasil nunca entrou nesse contexto. Era o ano do Comercial, o ano do Botafogo. Quando foi o ano do Comercial, o Comercial não tinha time. Aí foi o Botafogo. Teve uma outra vez que era o Comercial, foi o Botafogo. Então eu achava justo que o Botafogo continuasse. Até porque o Botafogo tinha um time sub-20 e o Comercial não. Quando eu vi a relação do Comercial, os nomes dos jogadores do Comercial na Secretaria Municipal de Esporte, eu cheguei até a falar na rádio assim, vai o Fraldinha, sub-9, sub-10, apenas para tirar um sarro nisso. Mas vocês foram bem. Quem que é o Glauco? Eu. Você é o Glauco. E ali está o Richard, que fez o gol ontem. Aliás, você está indo muito bem no campeonato, né, Richard? Muitos não acreditavam na gente, né? Eu não acreditava. Essa é a verdade. E graças a Deus deu tudo certo. A gente foi com o objetivo só de ser campeão. A gente não foi para brincar lá. A gente passou por várias coisas lá, Deus sabe que a gente passou. Mas a gente superou tudo e deu tudo certo, graças a Deus. O que vocês passaram lá? Algumas coisas de dormir no chão, essas coisas, mas em termos de alimentação não tenho a reclamar. Foi uma alimentação boa, graças a Deus deu tudo certo. Infelizmente, os jogos regionais, a coisa funciona dessa maneira. Tem que dormir em colégio, né? Tem que levar colchonete para colocar no chão para dormir. É diferente da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde a cidade tem que colocar o time num hotel de 5 estrelas, com toda a infraestrutura. Mas, infelizmente, é o seu primeiro Jogos Regionais ou não? É o meu primeiro jogo. Seu primeiro, né? E o seu, Glauco? O seu primeiro Jogos Regionais também ou não? Sim, o meu é o primeiro também. É o seu primeiro, né? Primeiro também. Bom, no ano passado, Glauco, a torcida comercialina, vendo você jogar, passou a exigir você no elenco de profissionais e a exigir até que você jogasse. Mas, por algum motivo, você acabou não fazendo efetivamente parte do elenco dos jogos. Mas você, o ano passado, você já conquistou e ganhou a torcida do Comercial. Claro que o Comercial hoje está passando por uma reformulação, não está muito bem. E não está muito bem na Copa Paulista. Você teme, nesse momento, ser chamado pelo Gil Baiano para fazer parte desse elenco? Ou, de repente, vale a pena dar para encarar? Não, sim, todo jogador deseja chegar ao profissional, né?
Eu agradeço a torcida do Comercial por ter me apoiado, por ser querido aqui, até pelo que eu fiz pelo Comercial. Mas todo jogador teme, sim. E se o Gil Baiano precisar, estaria à disposição, sim. Você vai estar. Você não teme. Você Não. encara essa situação. De maneira alguma. Mesmo sabendo que hoje o time tá mal, tá ruim, tá dolorido, tá sofrido. Não, mesmo assim. Estarei à disposição do mesmo jeito. É bom ouvir isso, né, Lucas? O cara não foge da responsabilidade, não foge do pau, né? O Renê, o importante é o seguinte, talvez é nesse momento de delicadeza que a oportunidade para ele surge e ele desponte. Já na equipe profissional e de repente faça uma boa Copa São Paulo na sequência. Afinal de contas, desse elenco aí tem 10 ou 12 jogadores que têm idade, estão aptos para jogar a Copa São Paulo. Em resumo, se essa for a porta aberta para ele, ele tem que aproveitar como se fosse a oportunidade única e quem sabe é desse momento que não é tão bom para outros companheiros, para ele pode ser um momento de glória e ele despontar, porque hoje a gente vem experimentando, vem acompanhando que no futebol a explosão de um jogador acontece cada vez mais cedo. Então, se de repente antigamente tinha que chegar no 20 anos, 21, 22, hoje não custa dizer que 22 anos é velho para se estourar, né? Sem contar 20 anos, pelo amor de Deus, é novo demais. De repente está aí a oportunidade dele, com pouca idade, já despontar e quem sabe até seguir um novo caminho aí dentro do profissional, visando o Campeonato Paulista, fazer parte do elenco, etc. Você está com quantos anos, Glauco? 17, 18? 19. 19 anos. 19 anos. Você é da onde? Sou de São Paulo. São Paulo. E leva o microfone mais próximo um pouquinho. Em São Paulo você teve experiência em que base? Eu cheguei a jogar no Pão de Açúcar, joguei 1 ano e meio. Depois eu fui para Santos, joguei no Jabaquara, 2 anos e meio. E do Jabaquara eu vim para disputar a Copa São Paulo pelo Olé Brasil. E Certo. acabei chegando ao Comercial. Há quanto tempo você está em Ribeirão Preto? Em Ribeirão Preto tem 1 ano e 8 meses. Tá. Já tem contrato profissional com o Comercial? Já, Já tem contrato. já sim. Richard, fala do gol que você fez ontem, por favor. Foi uma jogada, o Igor Carioca fez uma jogada ali pela direita, pela esquerda, e foi feliz, né, em ter passado dois marcadores, e eu fui feliz em posicionar bem na área também, porque sabia que ele ia cruzar, e fui feliz em fazer o gol. Quais foram as sequências de jogos do Comercial, você se lembra? Lembro. Primeiro jogo? Primeiro jogo contra Batatais, 2-0 pra gente. Segundo jogo, 2-0 também contra o Pitangueiras. Terceiro jogo, 3-0 contra a Franca. A semifinal, 4-0 contra o Olímpia. E a final, 1-0 contra o Matão. A Franca, foi a Francana que foi lá. Francana. Então, quer dizer, foi uma vitória relevante, né? Porque a Francana está disputando o Sub-20 da federação, está brigando por uma vaga em que pese não está bem colocado, mas é uma equipe Sub-20 que está atuando na competição. Olímpia também deve ter ido com o seu time, né, que está disputando o campeonato da categoria. E a Matonense idem, né? Matonense idem. Então, quer dizer, não é uma campanha para se desprezar, né? Uma campanha para respeitar essa que o Comercial fez. E uma defesa que não tomou gol. Não tomou gol. E cadê a medalha? Não traz a medalha, não? Vamos ver a medalha aqui, ó. Mostra aí para o nosso telespectador a medalha de ouro conquistada pelo Comercial Futebol Clube na modalidade futebol nos Jogos Regionais, no 57º Jogos Regionais. Aí, ó, os dois jogadores do Comercial. Richard, que marcou o gol. Glauco, zagueiro, que não tomou nenhum gol na competição. Medalhas no peito. Parabéns. Parabéns. Richard, você tem quantos anos? 19 também. 19 anos também. Muito bom. Você é de que cidade, Richard? Eu nasci em Campinas, mas moro em Minas, São Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Paraíso. E você foi para São Sebastião e com que idade? Com 6 anos de idade. 6 anos. Então, quer dizer, não teve nenhuma oportunidade de chegar no Guarani, nem na Ponte Preta, né? No começo do ano eu estava na Ponte Preta. Eu fiquei Na Ponte Preta. 2 meses lá. Tá. E lá na Paraísense, você chegou aí ou não? Não, mas eu já cheguei a ver lá. Eu já cheguei a ver o time profissional de lá. Na Passense? Na Paciência também. Também, né? Ali de perto.
futebol mineiro. É atleticano ou cruzeirense? Eu sou corintiano. Corintiano, muito bom. Também sou corintiano. E você para que time torce, Glauco? Eu trouxe pro Corinthians também. Também Corinthians? Olha que bom, cara. Fico feliz, ó. Ó, já gostava de vocês, agora eu gosto muito mais. Agora eu gosto muito mais porque eu não sei por que razão tenho uma paixão pelo Corinthians. Lucas, e os meninos, hein, cara? É uma questão de acreditar neles agora e aproveitá-los. Eu havia Da dito, sequência, inclusive. enquanto eles estavam chegando, eu disse de eventualmente integrá-los a esse elenco. Eu entendo que o Comercial deve permanecer com esse planejamento para fins de Copa Paulista. A conclusão que vem ao seu término, se vai ser utilizado para o Campeonato Paulista ou não, são outros 500 em outro momento. Mas essa rapaziada tá aí. Aproveite quem tiver de ser aproveitado. A idade é boa, 19 anos. Eu falei disso, você falou, imagina, são jogadores de 16, tá aqui, ó. Dois Não, deles mas têm tinha 19. muitos. E Eu isso, vou passar de por mim. repente, Não. Corta isso pra mim. de repente, você tá Tinha- como o Marcelo. Corta hein? pra mim. Corta pra mim. Corta pra Então mim. vai. Desliga o microfone dele. Corta pra mim. Tinha ou não tinha meninos lá de 16 anos? A maioria era. 16, A maioria 17 era. Do elenco que estava no profissional, desceram 7. É. E graças a Deus conseguimos esse título mesmo com garotos novos. Mérito maior ainda pelos adversários e pela juventude. Méritos ainda maior por parte de vocês. Parabéns. Tá definido? Vai jogar domingo, sábado contra o São Carlos? Espero, né? Espero tá indo pros jogos para poder tá ajudando o Comercial a sair dessa situação. E se Deus quiser, sábado vai vir a vitória. Assim. Conclui seu pensamento. Corta pro Lucas, por favor. Descorta, né? Volta. Tá aí, ó. Se são 7 jogadores, de repente os próprios. Talvez nem todos serão aproveitados na titularidade, mas o importante é a integração no elenco. Pegar essa malícia e de repente tá aí uma Copa Paulista. Se não der certo Paulistão, tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é uma excelente vitrine. É o Brasil inteiro com os olhos voltados para esse campeonato, que é querido por Ribeirão Preto, querido por muitas pessoas e que é uma vitrine tamanha. O que o Comercial tem de fazer, concluindo meu raciocínio, é se eventualmente não deu certo com este projeto, não deixe de olhar as demais equipes que têm um projeto similar e de repente outros jogadores que poderão fazer parte do Paulistão, sem perder de vista aqueles que já existem dentro de casa, como é o caso da rapaziada que disputou esses jogos regionais e que disputarão também a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Muito bem. Richard, tem expectativa de ser aproveitado nesse sábado contra o São Carlos? Com certeza. A gente foi só com o objetivo lá de ser campeão e voltar aqui com um pouco de moral, né? Para que o Gil venha dar oportunidade. A gente está esperando a oportunidade do Gil e agora é dar sequência no trabalho. Esperar a oportunidade e fazer o que a gente fez lá dentro de campo aqui na Copa Paulista para poder ajudar o Comercial. Parabéns, viu? Muito obrigado. Sucesso. A gente torce muito para os jogadores da base, porque representa que vocês representam o futuro do futebol e o futuro também dos clubes, certo? Parabéns mesmo pela conquista e pelo que vocês conseguiram nesses jogos, em que pese eu ter me mostrado um pouco cético, não acreditar muito no início, quando vocês foram para lá, por causa dessa juventude, porque vocês iam enfrentar jogadores de sub-20, a idade superior. Então eu não acreditava, mas vocês foram valentes. Parabéns, viu? Muito obrigado. Legal, parabéns. E olha, medalha no peito. E contribuíram muito para o esporte de Ribeirão Preto, que precisa melhorar bastante em todas as outras modalidades e até mesmo nos núcleos que a gente necessita ter. Lucas Mendonça, seu destaque final, Baf São Carlos, meu Deus. Precisa reabilitar, 6 jogos sem fazer gol. Precisa, René. Precisa que também vai pegando uma maré aí, isso aí afasta o pouco torcedor que já vai para prestigiar a Copa Paulista. É o momento de reabilitação, até por estar jogando em casa, pela sequência de jogos que está tendo resultado negativo, ou se não está em resultado negativo, não sai do 0-0. O torcedor do Comercial está com um grito, aquele que acredita, está com um grito de gol entalado. Quis dar esse grito contra o Capivariano,
teve que engolir, e alguns outros gritos que em algumas oportunidades surgiram e o gol não aconteceu. Mas é ter calma, trabalhar, o importante é saber que um projeto foi traçado, o importante é saber que, embora a campanha não seja das melhores, não existe o perigo de ser descenso, não existe o perigo de perder a mídia, perder o que tiver de ser perdido. Óbvio, se está no certame, tem que lutar para ultrapassar as fases, chegar na final da melhor maneira possível. Mas se isso não acontecer, também ter calma, que é melhor que isso aconteça agora do que no Paulistão do ano que vem, porque o torcedor deve se lembrar que quando houve uma excelente campanha na Copa Paulista, que chegou à final com o Paulista de Jundiaí, o Paulistão não foi tão agradável assim. Então, se inverter as mãos, é preferível que o que for desagradável esteja aqui e o agradável no porvir com o Paulistão. Obrigado, meu comentarista Antônio Carlos, obrigado, Lucas, aos jogadores Richard e também ao jogador Glauco, e obrigado ao Gabriel, da assessoria de imprensa do Comercial, por ter nos feito essa surpresa com esses dois jogadores que foram campeões nos jogos regionais. O 9 na área, você sabe, é reapresentado às 19 horas e na sexta-feira, às 11 horas da manhã, aqui estamos. E não esqueça, YouTube, hein? youtube.com/9 na área, você tem a oportunidade de rever esse programa. Tchau.